Hoje temos mais uma gravação de O Pode Criar. Sou Kátia de Azevedo Araújo, psicóloga, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e coordenadora geral do Espaço Criar, Estudo e Atendimento Psicanalítico. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, Ana Sui. Ana Sui é psicanalista, professora universitária e pesquisadora, autora de Amor, Desejo e Psicanálise, aqui conosco. Não Pise no Meu Vazio, tá aqui, vamos. Não Pise no Meu Vazio. As Cabanas que o Amor Faz em Nós. Já aqui na nova. Também, aqui. A corda que sai do útero. Aqui. E também As Cabanas que o Amor Faz em Nós. Então, e também a coautora, né, de O Infamiliar na Contemporaneidade. O que faz família hoje? Dedica-se ao amor como objeto principal de suas pesquisas e escrita. A gente mira no amor e acerta na solidão é o seu primeiro livro pela editora Planeta. Comigo está Nádia Bandeira, também psicanalista pelo Espaço Criar, que vai se apresentar e vai me ajudar a conversar um pouquinho com a Ana Sui no dia de hoje. Tá. Nádia. Eu sou Nádia Bandeira, eu sou médica, psicanalista pelo Espaço Criar, escritora e uma admiradora do trabalho da Ana Sui há muitos anos, né? E é um prazer estar conversando contigo, Ana. Assim, ó, a caixinha de perguntas desse papo de quinta está abarrotada, né? Vamos ver se a gente consegue dar conta nesses 50 minutos que a gente tem pela frente, porque é tanta coisa que a gente gostaria de falar contigo, que extrapola esse universo dos livros, né? Porque a Ana é uma pessoa que ela tem quase 500 mil de seguidores no Instagram, né? Entre as outras redes sociais, mais de 1.300 publicações, pelo que eu pude ver ontem, e produz conteúdo de muita qualidade, né? Num período em que a gente se depara com muitos instagramáveis, né? Postando conteúdos sem procedência, ter uma referência como tu, Ana, uma das pioneiras em utilizar as redes sociais e está aí ativa, nos proporcionando conteúdos essa semana quase que diariamente, é uma grande dádiva. É um prazer para nós, Ana, tu estares aqui conosco hoje, né? Principalmente porque tu traz também a psicanálise de uma forma muito acessível, ao mesmo tempo que profunda, né? Então, tem toda a nossa admiração e, por isso, o desejo de poder ter essa conversa hoje contigo, né? Acho que o amor tem sido uma das os teus assuntos principais, né? E queria começar te perguntando, então, como é que é essa questão do amor e da solidão, né? Que tu trabalha tão bem no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Um livro de muito sucesso, já traduzido também para outros países, né? Enfim, vamos te escutar um pouquinho. E que virou livrão, né? Na Bienal. Sim. Então, obrigada, Kátia e Nádia, pelo convite para estar aqui. É um prazer estar conversando aqui com vocês. E, enfim, né? Tô aí fazendo minhas invenções, como eu gosto de brincar, em relação à escrita, em relação à psicanálise, à poesia, a minha maneira de costurar as duas coisas e poder dividir um pouco com a galera que tem me acompanhado aí nesses anos
pelos livros e pelas redes sociais. E essa coisa do amor e da solidão que você pergunta, Kátia, na verdade, assim, ela é pano de fundo de tudo que eu escrevo, né? Essa semana eu fiz uma postagem, inclusive, lá no Instagram, e perguntei nos stories, lá fiz uma enquete, perguntando onde é que estava escrito, literalmente, daquele jeito, aquilo que eu escrevi no post. E muita gente, a maior parte escreveu, votou lá que estava no amarelinho, né? Que é como a gente brinca de chamar o A Gente Mira no Amor Exerta na Solidão, mas nem é. Mas a brincadeira que eu fiz foi porque, na verdade, todos os livros falam a mesma coisa, Sim. que é justamente essa relação do amor com a solidão, de mãos dadas, ora por uma escrita poética, ora por uma escrita técnica, ora por uma escrita mais, eu chamo disso, né, uma escrita meio conversa, que é o que está na Gente Mira no Amor Exerta na Solidão, e essa coisa que é sempre a mesma coisa que eu escrevo, independente do que eu escreva, é o quanto o amor e a solidão, eles se dependem, né? A gente tende a pensar ainda o amor e a solidão como antíteses, como opostos, como a presença de um necessariamente aniquilando a presença do outro, e o que eu coloco ali, na verdade, não é nenhuma originalidade minha, é apenas o que eu aprendi com a teoria psicanalítica, com a minha análise, que eu acompanho na minha clínica, que é o fato de que não há um sem outro, amor e solidão se fundam. Eu vou trazer uma epígrafe que tu colocas no amarelinho, tá? Citando Clarice, e que tu diz: amor será dar de presente ao outro a própria solidão? E essa pergunta, ela é a pergunta da vida, né? Porque primeiro, uma pergunta, né? Uma pergunta hipótese, e segundo, ela não nos ajuda no sentido de nos dar um roteiro ou uma direção do que fazer, porque como é que se faz para dar a solidão para um outro? Se eu dou a solidão para um outro, ela ainda é solidão? Como é que a gente faz para... O que é essa solidão, né? Então, eu gosto muito dessa pergunta que ela faz, amor será dar para o outro nossa própria solidão, porque ela não dá uma direção no sentido do como fazer, mas ela dá uma direção no sentido de um apontamento que tem no horizonte ali um impossível, né? Já que se eu consigo me livrar da solidão, no sentido de oferecê-la inteiramente para o outro, ela perde sua essência. E isso a gente poderia falar um pouquinho na relação da insuficiência do outro, que tu traz na página 32, aqui do amarelinho. Amar é se haver com a insuficiência do outro, que denuncia a insuficiência de cada um. Isso que eu estou chamando de insuficiência não precisa ser da ordem de um sofrimento, mas pode ser justamente aquilo que nos anima na vida. Né? Como é que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós, Ana? Talvez seja uma tentativa minha de dizer alguma coisa do que eu pude extrair da teoria, especialmente de lacaniana, de quando Lacan vai falar, ele tem no seminário 8, que é o seminário sobre a transferência, e que, consequentemente, é também o seminário sobre o amor. O Lacan, ele tem uma famosa frase que se repete muito por aí, sem entender muito bem tantas vezes, que é: amar é dar o que não se tem. Né? E aí, essa famosa frase dele, amar é dar o que não se tem, me parece que ele está apontando justamente que o amor está em oferecer a falta para o outro. E como é que... vejam como isso conversa com a Clarice, né? Como é que se dá a falta para o outro? É uma pergunta que se aproxima muito de como é que se oferece a solidão para o outro. E a falta, a solidão, elas têm a ver com essa incompletude que nos habita. A gente vive muito pautado por uma fantasia de completude, né? Então, a gente escuta e diz coisas do tipo: você precisa primeiro primeiro precisa ser feliz sozinho, e aí depois você acha um outro para juntar, né, dois completos sozinhos, né?
sozinhos juntos. Você precisa primeiro saber como viver, e aí depois você encontra o outro, né? Então a gente vem antes de uma vibe, vamos dizer assim, que entra numa outra ordem, numa outra maneira de complementar, que é do tipo, você precisa achar metade da sua laranja, né? Então, é uma metade de uma laranja por aí, você encontra a metade da sua laranja, você encontra a tampa da panela, que é o seu complemento, né? Então, parece que a gente está superando um tanto disso, falando, não existe metade da laranja, né? Você precisa primeiro, você é uma laranja inteira, você precisa encontrar outra laranja inteira. E acho que a psicanálise nos aponta que não existe nem a metade da laranja, mas também não existe a laranja inteira, porque a gente continua na mesma lógica da completude, ou você vai ser completo a partir de um outro que vai te completar, ou você vai ser completo sozinho. E não é nenhuma coisa nem outra, uma vez que a completude, de uma maneira absoluta, ela não existe, ainda que a gente, de diferentes modos, esteja tomado por uma certa fantasia de que ela exista, mas o que a gente aplica, o que a gente encontra na prática da vida, na prática das nossas relações com os outros, é a insistência constante de uma incompletude. Pois é, Ana. E tu toca num ponto que me inquieta muito, a questão da laranja. Essa semana eu ouvi das conversas de consultório, até do consultório médico, que uma paciente já na idade madura, ela vai se casar de novo, e ela estava muito incomodada com os votos que o parceiro dela estava elaborando, e que ele dizia que, a partir de agora, não seremos seremos nós. E eu fiquei pensando, nós? Que nós? São nós? Né? Nós, no sentido de dar um nó nessa história toda. E, claro, que veio Fábio Júnior na minha cabeça, com Alma Gêmea, né? Agora me esqueci da letra da música, Duas Metades, da Laranja, Dois Amantes, Dois Irmãos. Veio a música do George Drexler, que eu também esqueci, porque eu larguei, que ele dizia, na época do amor romântico, que ele pensava que era uma metade de uma laranja, e vem o Thiago York, né, com a Tangerina, junto com a Duda Beat. E tu falaste, num dos encontros que teve conosco no Espaço Criar, sobre esse amor tangerina. E eu fiquei pensando nisso. Eu acho que eu entendi direito. Fala mais um pouco para nós sobre isso. É interessante isso que você toca, Nádia, porque por mais que a gente diga o amor tangerina, né? A completude não existe, o outro não vai te completar de uma maneira absoluta e tudo mais, ainda que a gente possa saber disso racionalmente, não é como se a gente pudesse necessariamente se livrar de sentir dessa maneira. Então, me parece que a gente também não pode jogar fora isso tão rapidamente, senão a gente vira aí adota uma posição muito moralista em relação ao amor e vai destituir de importância o apaixonamento, né? E o apaixonamento é, de fato, esse encontro com um lugar em si que se sente encontrado pelo outro, que se sente completo, em alguma medida, com este outro. E esse apaixonamento, ele é muito bem-vindo, ele precisa ser acolhido. A questão é não tomar isso como sendo tudo. Então, eu acho que tem lugar para o apaixonamento propriamente dito, que é a metade da laranja, da maçã, né, do Fábio Júnior, que tem lugar para o amor tangerina, que é esse amor mais advertido, dessa incompletude que se presentifica constantemente. E agora, escutando você falar, né, desses votos, né, em questão da nós, eu fiquei pensando que a nós tem esse nós, né? Poderia falar, o que são nós? Os nós são apertados, talvez os laços interessem mais e tudo mais, mas a verdade é que o laço é uma modalidade de nó, né? É uma forma de nó, e tem tantos nós, e para além disso, das tantas amarrações que se pode fazer com nós, a nós é uma fruta também, né? E
Então, assim, é tanta coisa que dá para a gente inventar com as nossas formas de a gente se relacionar, com os nossos encontros e desencontros com o outro, e eu acho que a gente vive um tempo muito frutífero nesse sentido, para invenções, para acolhimentos, isso tudo é muito vivificante para as nossas formas de nos relacionar, se a gente não entra numa posição justamente moralista de dizer o que é amor e o que não é amor. Por outro lado, justamente esse monte de invenções que se pode fazer, ele nos deixa um tanto perdidos em relação ao que é isso, né? Então, me parece que a gente tem, assim, uma série de gerações nos nossos tempos que vivem de diferentes formas isso, mas que ficam em busca constantemente de uma fórmula, de qual é o nós certo, de qual é a laranja certa, assim, então, é a tangerina, não é a laranja, né? Então, eu gosto muito de brincar com esses equívocos de dizer que o amor não é isso, o amor não é aquilo, né? Essa brincadeirinha de pensar que de deixar o amor escapar, né? Porque quando o amor escapa, ele nos coloca trabalho para amar. Eu fiquei te escutando, Ana, e fiquei pensando que talvez a ilusão de uma completude, em algum momento, nos traga uma certa ilusão de segurança, né? Como se isso fosse possível, né? Porque nos primórdios, a relação mãe-bebê, né, é uma relação de completude, a princípio, onde a criança e a mãe e a criança ficam fusionadas, né? E tem a questão assim, da primeira mamada, que a gente passa a vida inteira em busca do prazer dessa primeira relação tão, a princípio, né, amorosa, e que é difícil de encontrar, mas a gente tem a ilusão desse reencontro, né? E isso, de certa forma, move também, né, o caminho do ser humano no sentido do amor. Mas eu acho que o que tu traz, assim, que isso é uma ilusão, né? É uma ilusão que nos acompanha ao longo da vida dessa tal de completude, né? Relacionando com esses momentos iniciais do psiquismo, né, da relação mãe-bebê, será que ali houve uma completude, né, e que se busca ao longo da vida? Também pensava, quando falava assim, a questão da solidão, né, numa certa ocasião, eu estava num congresso e encontrei uma colega e ela estava sozinha, assim, caminhando nos corredores, e eu virei para ela e perguntei: "Tu tá sozinha?" Né? Ela disse: "Não, eu estou comigo mesma." Né? E aquilo me chamou tanta atenção e achei de uma profundidade, porque realmente ela não se sentia sozinha, ela estava acompanhada dela mesma. Né? E o quanto isso, de certa forma, é importante que a gente possa estar constituído de nós mesmos para esse encontro com o outro. Né? Então, acho que é um pouco disso que tu vai falando, né? Sim, sim, Kátia. Eu penso que essa coisa da relação completa, né, fusionada, que a gente entende que teria vivido inicialmente, que o Freud chama lá a experiência de satisfação, fazendo referência a essa primeira marca mnêmica, né, que o bebê encontraria na primeira mamada, e isso imprimiria no seu psiquismo definitivamente uma satisfação tão intensa e tão grande que jamais ela poderá ser replicada, mas que o bebê vai para sempre, depois adulto, né, tentar retornar a essa marca. É uma coisa que na teoria freudiana é fundamental para a gente pensar o tema do amor, né? Então, o amor, na teoria freudiana, ele é essencialmente narcísico, porque diz respeito a constantemente ficar tentando reencontrar com esse amor já perdido e que teria sido vivido, de fato, né, na relação com esse primeiro objeto amoroso. Agora, eu acho muito interessante que o Lacan ele vai propor uma subversão dessa visão freudiana, onde ele vai dizer que, na verdade, essa marca mnêmica tão potente, essa ideia desse encontro, dessa completude vivida no tempo infantil, não é mais do que uma fantasia que a gente constrói a posteriori. Né? Então, em certa medida, não é que é ilusório que a gente vai reencontrar esse amor, é que é ilusório que a gente viveu esse amor. Sim. E aí,
quando a gente escuta, né, as mulheres falando das suas relações com seus bebês, ou quando a gente vive, né, enquanto mulher, enquanto mãe, essas experiências e tudo mais, não por acaso a gente não encontra com essa completude ilusória, né, em que a gente pensa que viveu enquanto bebê. Né, que a gente teria sido o grande objeto de amor maravilhoso da vida de alguém e que isso teria sido suficiente, né, em algum momento. Mas essa completude, essa fusão, ela é também muito limitada, né, porque existe um mal-estar e um desencontro na relação entre a mãe e o bebê que é constante ali, ainda que a dupla ali, mãe e bebê, possa fazer uma organização muito funcional e que possa haver um amor imenso e tudo mais, mesmo esse amor imenso, ele não é confortável, né? Com frequência a gente diz e escuta mães falarem que o amor dói, que é demais, é uma coisa assim visceral, né? Não é exatamente gostoso apenas, embora seja gostoso. Mas tem alguma coisa que é da ordem, então, da dimensão de um excesso, hora da dimensão de uma falta, e que desemboca num constante desencaixe. Então, essa ideia do encaixe é que é da ordem dessa ilusão. Esteja ela lá para trás no passado, esteja ela para frente na fantasia de encontrar um encaixe que vá ser absoluto. Porque o encaixe, ele prevê falta de movimento, né? Então, se tem falta de movimento, a gente está aí numa mortificação. Sim, sim. E uma coisa que a gente ouve também as mães trazerem para nós em consultório é uma sensação de culpa por não amarem incondicionalmente seus bebês, por num primeiro momento não saírem amando seus bebês da maternidade. Primeiro aquele instinto do cuidado, né? E assim, eu estou aprendendo a amar esse bebê. Eu estou nessa convivência, né? Porque ser mãe dói, doutora, que vem ao encontro disso que tu está falando. E eu faço um link, né, com esse curso que tu está proporcionando sobre a relação mães e filhas. E eu até tu, numa das falas, se eu não me engano, tu colocaste assim que é difícil ter uma relação mãe e filha que não tem um imbróglio, né? Que não tem um quiprocó. E eu fiquei pensando na relação mães e filhos, porque é tudo muito bonito até um certo ponto, até que esses filhos eles têm que transferir esse amor que eles sentem por nós, mães, para outro objeto de amor, as escolhidas. E isso é uma coisa dolorosa, tanto para nós, mães, que deixamos de ser o amor, né, o deles, embora a gente entenda, tanto para eles que deixam de amar a mamãe com tanta intensidade para transferir esse amor para outra pessoa. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu pensei em uma coisa que eu ia falar, Nádia, me escapuliu. O que você falou antes de falar da relação mãe e filho e mãe e filho? Que tinham que quiprocó entre... Lembrei. É a coisa da culpa, né? Da culpa de não amar a criança. E, então, vocês vejam, como a gente tem nessa cultura justamente essa fantasia, para a gente preservar a nossa fantasia narcísica de que nós fomos o bebê muito amado, que resolveu a vida de alguém, ainda que tenha sido em um tempo limitado, a gente faz a fantasia de que a mãe também é esse ser iluminado, que quando tem um bebê, imediatamente se torna muito servil a ele e o ama em definitivo, né, de uma maneira muito absoluta, definitiva e implacável, e que isso vai ser o norteador, e sem contar em todos os efeitos que isso vai espirrar, né, nas mulheres, achando que todas as mulheres deviam ser mãe, que o verdadeiro amor só se conhece através da maternidade, que uma mulher que não tem filhos, ela é infeliz, né? Enfim, então isso espirra em muitos lugares. E um desses lugares é justamente esse efeito de inadequação que muitas mulheres sentem quando, ao darem à luz a um bebê, não sentem de imediato isso que
disseram para elas que elas sentiriam, e elas criaram essa fantasia de que elas sentiriam isso, né? E aí a gente tem toda uma dificuldade de sustentar a palavra dessas ambivalências e desses desencontros, de oferecer espaços de escuta, de gente que suporte escutar essas mulheres falando das suas ambivalências e que, às vezes, muito rapidamente diagnosticam como um quadro depressivo, e às vezes mas tantas vezes não é disso que se trata necessariamente, e que faz com que essas mulheres, tantas vezes, acabem se calando, se sentindo muito mal, e aí sim a coisa vai caindo cada vez pior e pode virar coisas, pode atrapalhar muito a relação entre uma mãe e um bebê, né? Então, eu acho que a gente está podendo falar dessas ambivalências nos dias de hoje é alguma coisa muito benéfica para nós, em termos de sociedade mesmo, de poder sustentar um pouco que esse encontro tão maravilhoso, ele não é tão frequente assim, ou ele não está garantido que vai acontecer para todo mundo, que o amor às vezes precisa de tempo, porque afinal de contas um relacionamento amoroso é sempre difícil, né? Difícil no sentido de exigir trabalho, ele não está pronto, o amor não é uma coisa que se encontra pronta, é o que se faz, né? Independente se é entre mãe e filha, se é entre mãe e filho. E tu citaste, né, num dos posts, a Isis Valverde, que foi depois da fala dela que isso começou também a surgir no consultório. Sim, viu só que importância que tem, né? Uma mulher com um alcance tão grande que te faz uma fala muito, ela desabafa, né? Muito honesta ali em relação ao tempo que ela levou para se alinhar ali com o seu filho. Mas o que me surpreendeu foi justamente a voracidade dos comentários agressivos de tantas mulheres que são mães, né? E que dificuldade que é acolher o discurso de alguém que fala de um lugar diferente delas, né? E, por outro lado, tantas outras mulheres que, ainda que não nas redes sociais, nos consultórios, com médicos, com analistas, puderam se sentir autorizadas a falar dessas ambivalências e do quanto elas se sentiram representadas, identificadas por esse discurso. E isso diz respeito, a gente está falando aqui em relação ao bebê, mas amor é trabalhoso, e amor entre mãe e filha é também trabalhoso, não só mãe, aqui a gente está falando aqui da mãe, né, mas com o pai também, especialmente porque as pessoas, quando a gente vai ter um relacionamento de médio e longo prazo, que espera-se que seja o relacionamento com os pais, né, com as mães, a gente vai tendo várias versões das pessoas, porque elas vão se modificando aí ao longo da vida. Então, mesmo um casal que está junto há muito tempo, eles vão se modificando ao longo da vida, um se modifica, se estranha com o outro modifica, se desencontra com um, então é um constante recálculo de rota manter uma forma de relacionamento. E quando se diz respeito à parentalidade, né, ao campo da maternidade, da paternidade, mesma coisa, só que ainda mais, porque os pais eles vão mudando de lugar na vida do filho e, consequentemente, o amor também vai mudando de forma, né? Então, não é necessariamente que o filho deixa de amar a mãe e passa a dirigir esse amor a uma substituta materna, né, para usar aí os termos freudianos, mas é porque, na medida em que a sexualidade chega, e que o desejo sexual chega e que outros papéis sociais chegam, o amor que esse menino, agora homem, sente, ou a mulher, né, menina, agora mulher, sente pela mãe, também vai mudar de lugar, o lugar que, a identificação que eles têm também vai se alterar, e a chegada desse novo elemento de fora, né, um estrangeiro que vem de fora da família, também vai reconvocar, a reposicionar aí esses afetos. E amar é uma forma de elaborar luto, porque no encontro com o amor, constantemente a gente está desencontrando com um objeto que a gente pensava que ia encontrar e que ia nos completar. Então, a gente acha uma maneira de dar uma certa estabilidade para isso, e em seguida vem outra voadora, né? Vem outra fase, outra complicação que nos convoca mais trabalho. Sim, tem uma frase do Freud que tu menciona no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que diz assim: encontrar a infelicidade no amor é mais fácil que encontrar a felicidade. Exatamente, o Freud aponta isso, né? Ele fala que nosso sofrimento vem de 3 fontes. Sim. Das forças da natureza, que afinal de contas são as soberanas, e o que elas decidirem, pouco temos a fazer em relação a isso, do próprio corpo, porque caminhamos para a morte, para o adoecimento, e também, embora a gente possa, aí com os avanços científicos, tentar regredir isso, em última instância não há como se livrar,
da morte e dos relacionamentos entre as pessoas. E aí ele brinca, né, meio irônico, dizendo que a gente não pode sair do mundo, a gente não pode sair do corpo, mas que, em tese, a gente poderia se isolar, evitar o relacionamento com os outros, mas que, na verdade, a gente acaba não fazendo isso, né? Então, ele faz essa ironia e ele aponta aí, de fato, que um certo paradoxo, porque ele diz que a gente precisa, antes, né, em 1915, quando ele escreve lá o texto sobre o narcisismo, ele diz que a gente não tem opção, ou a gente ama ou a gente adoece. E aí, em 1930, quando ele escreve Mal-Estar na Civilização, ele diz que paradoxalmente a gente adoece por amor. Ou seja, Sim. a gente Não adoece. tem saída. Não tem saída, com certeza. Mas aí também ele aponta que tem não tem como evitar, mas tem o que se fazer com relação a isso, né? E acho que a psicanálise é uma das possibilidades que a gente tem na vida de poder refazer aí esse amaranhado de nós e laços que fazemos muito mal tantas vezes e que a gente tem a possibilidade, ao longo da transferência, ao longo da experiência analítica, de reposicionar aí esses fios. Sim. É por isso que eu recomendo sempre para os meus pacientes, quando eles trazem essa temática, eu digo assim, olha, eu conheço uma cidade no Peru que fica entre os Andes, que lá é tudo perfeito. O clima é perfeito, não existe violência, e tu vai viver de artesanato, fazendo macramê e outras tecituras lá, e daí não vai ter problema. Será? Né? Que não vai ter problema? Daí outra epígrafe tua de Clarice. E ninguém é eu, ninguém é você. Esta é a solidão. Não é um poder de síntese incrível que essa mulher tem? Essa mulher é fantástica. Por isso que Kate Blanchett, né, se encantou com Clarice. Sim, claro, né? O mundo inteiro conhecendo Clarice aí aos poucos, felizmente, porque realmente ela faz ela tem uma maneira de abordar a linguagem, as palavras, com uma clareza absurda. Então, isso que ela diz nesse fragmento que você pescou do livro, Nádia, é um pouco também o que, em termos lacanianos, ele vai apontar a partir do seu aforismo, não há relação sexual, né? Ou seja, o outro é sempre outro. É que a gente precisa se esquecer um pouco disso para poder fazer laço com ele. E a gente precisa fazer laço com ele para poder fazer laço com a gente, né? Então, acho que isso entra naquilo que a Kátia falava há pouco, de ser sozinha e fazer companhia para si mesma. A gente vai ter que se aguentar a vida inteira. Então, a gente precisa fazer certas coisas ao longo da vida para poder fazer jus a essa companhia que nós vamos ter que ser para nós a vida toda, porque a única coisa da qual a gente não tem como se livrar é da nossa própria companhia. É por isso que não adianta ir para o Peru. Não é? Porque é aquela história, eu queria tirar férias de mim, né? O sonho do neurótico é poder ir para o Peru e não se levar. Sim. Eu tinha apontado também nas minhas anotações isso que tu acabaste de dizer, que a relação sexual não existe, né? Um apontamento do Lacan, né? Isso. E acho que a outra questão também de suma importância é a questão da falta, né? Que eu acho que o Lacan nos introduz a pensar esse tema da falta com muita propriedade, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Ana. São duas coisas que ou elas andam de mãos dadas, ou talvez elas sejam até a mesma coisa, né? Porque a ideia de achar que teria alguém fora de mim que ia me dar notícias de mim mesmo é uma ideia que é efeito da interpretação que a gente faz de que tem alguma coisa que está faltando, né? Então, quando Freud faz desenvolve sua hipótese sobre o complexo de Édipo, ele vai falar da lógica fálica, do menino tendo se identificado aquele que tem alguma coisa, a menina se identificado aquela que falta alguma coisa, de que falta é essa? De que falta é essa que se trata, né? O que é que falta? E fica esse pano de fundo na teoria freudiana de que seria o falo, né? Que faltaria de alguma maneira. E o Lacan me parece muito importante para a própria teoria freudiana, porque ele vai fazer uma releitura da lógica fálica que o Freud aponta, destacando que o falo já é
a representação de uma falta. Ele coloca que o falo é o significante da ausência, né? E com isso ele está apontando que o falo é sempre o representante. Se o falo é sempre o representante, é porque o falo em si não existe, Sim, né? Então é como se o original não existe. Tudo que a gente tem são representantes. Isso nos coloca sempre numa relação com alguma modalidade de falta. Agora, o quanto a gente consegue suportar isso? O que a gente consegue fazer para suportar isso? O quanto a gente consegue não ignorar esse fato e o quanto a gente consegue também não ficar tão obcecado com isso faz toda a diferença no andamento de uma vida, no andamento de um sofrimento, de uma alegria do encontro com o outro e da manutenção dos relacionamentos amorosos. Isso é o que tu traz como narcisismo furado no livro, Ana? É um furo narcísico isso, porque é um furo narcísico na imagem que a gente tem de quem nós somos, e não porque a gente se acha a oitava maravilha do mundo, necessariamente, mas porque a gente acha que alguém é a oitava maravilha do mundo. E se alguém é a oitava maravilha do mundo, isso quer dizer que eu também posso ser. Ou pior ainda, né? Isso quer dizer que eu deveria ser. E aí isso nos leva numa relação muito feroz com nossas exigências superegóicas, onde com frequência a gente se auto-exige de uma maneira desmedida por conta do efeito dessa fantasia que a gente tem, que teria como ser a oitava maravilha do mundo. Então, eu acho que uma análise serve justamente para a gente descobrir que não, tá tudo bem você, eu, nós não sermos a oitava maravilha do mundo, na medida em que a gente descobre na análise que ninguém é. Né? E isso, em termos lacanianos, é um pouco a encontrar com esse grande outro que não existe, e que, na teoria freudiana, talvez a gente possa chamar isso, né, de furar o narcisismo. Você sabe que te escutando, fico com a sensação que tu vai trazendo assim o aspecto mais humano e mais natural do ser humano, né? E isso é muito bonito. É difícil a gente lidar com as falhas, com as faltas, com as fragilidades, né? Mas esse é o grande crescimento também, né? Mas isso não quer dizer que não seja doído, né? Sim. Isso não quer dizer que não seja extremamente doído. É doído, mas é menos doído do que não fazer isso. Pois é, pois é. E pelo efeito, né? Porque quando a gente não. Quanto mais a gente tem horror a saber dessas coisas e mais a gente fica dominado por essas exigências superegóicas de completude, paradoxalmente, mais a gente sofre. E quanto mais a gente pode acolher alguma coisa dessa dimensão da falta, e eu digo acolher alguma coisa da dimensão da falta, porque se a gente coloca, daí eu incluí a falta, a gente ainda está na lógica da completude. Então é muito difícil de sair dessa lógica, porque a gente tenta sair dela por ela. Sim. Não por acaso a psicanálise não vai apontar um fim que seja alguma coisa que tá muito evidente como é que se faz, né? E não por acaso esse impossível, vamos dizer, de esgotar o inconsciente, de esgotar tudo sobre alguém, está na origem da psicanálise, porque quando Freud faz a sua teoria, publica o livro da interpretação dos sonhos em 1900, que é o livro que dá origem ao nascimento da psicanálise propriamente dita, ele já vai se referir ali a toda uma teoria de interpretação, né, dos sonhos, para pensar o que são os sonhos, e junto com isso ele vai dizer que existe uma coisa chamada umbigo do sonho, né? E o umbigo do sonho é o que ele vai apontar que é um ponto de impossível, é interpretável. Você pode ficar a vida inteira em torno disso, você vai produzir mais resistência e não vai esgotar. Então, eu acho que isso faz com que talvez a gente possa pensar que, com alguma clareza, né, para mim parece muito claro, que é o fato de que a teoria psicanalítica ela só serve para a vida. Para a vida que serve. Sim. Então, não é para outra coisa, senão para poder viver. Então, aprender sobre psicanálise, estudar psicanálise, não tem como não ter consequências sobre a vida. Sim, e não é à toa também, não é por acaso que tu coloca no livro uma frase do Freud que transformar o infortúnio neurótico em uma infelicidade comum. Exatamente. Eu gosto muito desse apontamento, desse norte que o Freud faz,
E é justamente essa advertência de que não vai nos livrar da falta, não vai nos livrar do desamparo, da fragilidade que nós temos, da morte, do adoecimento, do envelhecimento, não vai nos livrar do sofrimento que a vida pode trazer. O que a psicanálise nos possibilita é que a gente possa se desprender do apego à dor que se tem, né? Que a gente possa se desapaixonar dessa posição tão passional pelos perrengues da vida. Aí sim, isso uma psicanálise pode fazer muito bem. E aí tem a ver com masoquismo, poder se livrar do masoquismo nosso de cada dia, né? Quem sabe? Poder não sofrer tanto com isso. Oi? Poder não sofrer tanto com isso, com certeza. Ana, tu lançaste o Amarelinho, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. O Roxinho, As Cabanas que o Amor Faz em Nós. O Rosinha, que foi perdido na enchente, por isso que eu não tenho, tá? Que é A Corda que Sai do Útero, que eu só tenho a edição antiga. Mas tá. E o meu livro preferido é Não Pise no Meu Vazio. Ah, é? É o meu livro preferido, e eu me apaixonei por esse livro no prefácio, quando a Rita Manso escreve. Né? Esse é um livro escrito por gente de verdade, gente incompleta, que se descompleta todo instante no contato com o outro. E essa sensação que a gente tem contigo, quando fala contigo, quando te lê, quando te ouve, quando te vê nas redes sociais, que a gente está falando com gente como nós, sabe? Isso é uma coisa muito preciosa. Não é à toa que, assim, eu te cito muito, e as pessoas procuram muito pelo livro do amor lá no Espaço Criar, e as gurias, tá, elas ingenuamente, elas mostram o meu livro, né, que o amor não se lê. Diz, não é esse, é o outro. Daí eu digo, não, é o Dana Sui que estão procurando. Sim. Mas pode ser sim, né? Pode ser o amor não se lê. Sim. Ana, eu queria fazer para a gente ir se encaminhando para o final, mas tem uma das frases que tu diz no teu livro, no Amarelinho, que a relação com o tempo está adoecida pelo impacto da tecnologia. O que tu pensa sobre isso? Então, eu acho que essa coisa meio, eu não sei, Kátia, se um dia a gente vai, eu imagino que sim, que um dia a gente vai poder elaborar um pouco melhor do que é isso, porque a relação que a gente tem com o tempo, ela mudou muito rápido, em um tempo muito curto. Exatamente. Né? Então, se a gente pensa aí 10 anos atrás, veja, não é um tempo tão significativo. Vamos pensar 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez, que é quando a gente não tinha essa tecnologia tão presente. Bom, para o bom e para o mal, né? Não é fazer uma destituição da importância disso. Por exemplo, a gente não estaria nesse lugar aqui conversando, não fosse tecnologia. Então, né, ainda não existe a tecnologia. Claro. Mas a questão é que isso não é sem consequências para nós. Né? Então, a gente tem uma relação com as faltas que talvez esteja ainda mais perturbada do que pode ser que tenha sempre sido, no seguinte sentido, de que a gente vai completando os nossos espaços com tudo. A gente vai preenchendo as nossas agendas com um monte de coisas, né? É muito difícil a gente viver alguma coisa que se pareça com tédio, alguma coisa que se pareça com ócio, alguma coisa que se pareça com falta do que fazer, porque, afinal de contas, tem sempre muito mais a fazer do que a gente tem tempo para dar conta dessas coisas. E só que não tem como, a gente dizia, não tem como você fugir de você mesmo. Né? Essa que, na verdade, essa teoria do Freud, né? A teoria da pulsão dele é isso, não há fuga de si mesmo, então não tem como fugir. Então a gente pode se distrair com tantos elementos, mas em algum momento esses elementos de fora, que nos distraem tanto, eles vão fracassar. E a gente vai precisar lidar com a gente e com as nossas faltas e com a nossa solidão, ou o que a gente pode chamar e com os nossos vazios. Eu gosto muito que tem uma leitora
que ela diz que o A Gente Mira no Amor e Certa na Solidão é o amor explicado, e que o Não Pis no Meu Vazio, que agora é laranjinha, né? Aham, Ai, sim. laranjinha. Aham, O Não Pis no Meu Vazio é o amor sentido. aham. Então, Ah, eu acho que, talvez, não por acaso, Nádia, teu livro favorito, e o Não Pis no Meu Vazio é um livro que eu já tinha publicado, eu tinha escrito antes da Gente Mira no Amor e Certa na Solidão, tinha sido publicado pela editora Patuá, na edição que vocês têm aí no estúdio. Uhum. E aí, depois da gente Mira no Amor e Certa na Solidão, a editora Planeta republicou uma edição nova do Não Pis no Meu Vazio. E é um livro que está fazendo um sucesso inesperado também. Ele está saindo muito bem. Esse livro que eu tenho aqui, ele está na 6ª edição já, então ele Olha só. está realmente sendo surpreendente a vida dele. E eu acho que tem a ver, assim como no A Gente Mira no Amor e Certa na Solidão, tem a ver com a relação que as pessoas estão revendo com a sua própria solidão, com o que é ficar sozinho, com como assim ficar sozinho mesmo tendo um amor. E o Não Pise no Meu Vazio como uma certa defesa mesmo, que a gente precisa fazer, me parece, hoje em dia, voluntariamente em defesa do nosso próprio vazio. Porque se a gente não fizer voluntariamente, não criar espaços de falta, não cavar buraco na agenda, não encontrar maneiras da gente se deparar com um certo nada, não há naturalmente espaço para isso mais. A gente é engolido pelas demandas do outro, é tolhido por isso. Então, criar espaços de solidão, criar espaços de vazio, que talvez, né, sejam cabanas, né, as cabanas que o amor faz em nós, sejam assim, fazer uma certa cabana disso, para a gente poder entrar nesse lugar e se deparar com a nossa própria presença, com a nossa solidão, com a nossa falta, com o nosso vazio, eu acho que é, assim, uma questão de dignidade. Sim. Dignidade humana. De humanidade conosco mesmo, né? De poder reconhecer, né, os espaços e não ser engolfado pela demanda do outro. Eu acho que é disso que tu está falando, né? Exatamente. A demanda comercial, capitalista, a demanda de emoções, enfim, né, do outro. E a demanda super egóica que a gente faz da gente mesmo. Mesmo, exatamente. e é preciso aprender a dizer não, como operar em construção, Sim. né? Bom, Ana, mais do que um Pode Criar, eu acho que é uma lição de vida que tu vai nos transmitindo, né, com uma linguagem acessível, como eu tenho repetido, assim, humana e categoricamente aprofundada, né, porque também tu vai nos dizendo do que é que se dá as relações, né, o encontro conosco, né, e que não é uma tarefa fácil, né, mas e como é que a psicanálise está aí para poder ajudar nesse processo, né, e também a questão do amor transferencial, né, que sustenta toda uma mudança, toda uma releitura de si mesmo, né? E, nesse sentido, é lamber as feridas, é seguir e ter um objetivo de vida que possa ser mais em consonância com o nosso próprio desejo, né? Então, queria te agradecer muito, né, a tua disponibilidade de poder transmitir tanta coisa boa para nós, tanta esperança, tanta falta, né, e fazer com que a gente aprenda a lidar com as nossas faltas. Um prazer sempre te escutar. Não é à toa que teus livros estão fazendo sucesso, não é à toa que tu está brilhando cada vez mais, e isso trago aqui a minha admiração pela tua trajetória, pelo teu caminho. E não é à toa que tu vai estar no Museu do Freud, em Londres, fazendo um curso, e isso só reforça a nossa admiração. E eu te confesso que eu me sinto estando lá contigo, sabe? Muito orgulhosa, né, do teu sucesso. E porque a gente tem e sempre fica um gosto de quero mais, esse gosto da falta, né? Queremos mais e cada vez mais, Ana Sui. Sim. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada, Kátia. Obrigada, Nádia. Obrigada aí pelo Espaço Criar, que temos sempre uma relação tão boa, de tão carinho. Um prazer conversar mais uma vez com vocês e poder
podermos fazer uma certa defesa à nossa causa, né? Sim. Essa causa analítica, essa causa do inconsciente que nos enlaça. Tá bem. Obrigado, Ana. Um prazer sempre estar contigo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau, gente. Grande beijo. Grande beijo. Tchau. Obrigado, Ana Sui. Obrigado, Nádia, pela companhia, pelo tão agradável momento de poder falar sobre a vida e o amor. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, inscrevendo no nosso canal, dando um like, né, e apertando no sininho para receber as novas notificações, que vem mais material por aí. Muito obrigada.